Passar para a meditação da palavra do Senhor e peço que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Essa palavra, há pouco tempo o pastor já ministrou aqui na igreja. Também os jovens que foram ao encontrão. Também tivemos 4 palestras com o pastor Bruno Santana, referente a Colossenses capítulo 1. Então, nessa noite estaremos meditando na palavra do Senhor. Colossenses 1, versículo de 9 a 12. Paulo ora pelos colossenses. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Oremos. Santo Deus, amado Pai, que está no céu, te agradecemos, Senhor, por mais essa vigília, ó Pai, que prestamos culto a Ti, adoramos o Teu nome, Senhor, colocamos as nossas petições diante de Ti. E mais esse momento, ó Pai, estaremos meditando na Tua palavra. Nos traga compreensão, Senhor, para que possamos crescer, meu Deus, em santidade, até o que o Senhor venha nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Então, dando uma introdução, vocês sabem o que é um labirinto? Eu creio que todos aqui sabem o que é um labirinto, já deve ter brincado quando criança, ou já deve ter visto em algum filme. E o labirinto, ele é uma espécie de um jogo, onde o objetivo é encontrar a saída desse labirinto. Só que não é uma tarefa fácil, porque há vários caminhos, há várias possibilidades e muitas chances de erros, de você encontrar um caminho fechado. Mas há apenas um caminho que leva à vitória. Então, semelhantemente, assim é a nossa vida também. Existem milhares de caminhos, milhares de verdades desse mundo, verdades filosóficas, verdades por meio da ciência, e que nos fazem ficar perdidos dentro desse labirinto com muitas possibilidades de caminhos que podemos seguir, mas não devemos. Mas existe apenas um caminho, um único caminho que nos leva para a glória eterna. E esse caminho, que também é a verdade e também é a vida, o nome desse caminho é Jesus Cristo. E nesse texto, ao qual nós lemos, Paulo apresenta um mapa de como chegar no final desse labirinto, que é a nossa jornada. Então, no versículo 9, que diz, acompanhem nas suas Bíblias, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, Paulo, ele direciona à igreja que transbordeis do conhecimento de Deus, assim como em sabedoria e entendimento espiritual. Ele ensina que para vencermos o mundo, nós precisamos de Cristo. A igreja precisa de Cristo. E nesse labirinto que é a nossa vida, muitas coisas nos são apresentadas, muitas ideias modernizadas
que têm bases científicas para dar uma veracidade, ou então filosóficas, modernas ou contemporâneas, que nos são ensinadas, e se não estivermos transbordando do conhecimento de Deus, é capaz que a gente se perca nessas verdades mundanas. E alguns exemplos que têm acontecido na nossa sociedade, ou na nossa igreja, ou no meio em que vivemos, alguns exemplos como homens que estão sendo enganados com falsas ideologias em que leva o homem a ter uma feminização dos homens, deixando de serem homens fortes, homens que protegem suas famílias, homens que provê e que lideram as suas casas. Os homens, muitas vezes, têm dificuldade de tomar decisões, porque a sociedade está moldando um homem contrário à palavra do Senhor. E a palavra de Deus nos ensina de outra forma. Enquanto mulheres cristãs, elas têm adotado ideologias feministas, onde mostram o empoderamento feminino, uma certa superioridade em relação ao homem. E será se é dessa forma que a palavra do Senhor ensina como a mulher deve proceder, como a mulher deve agir diante da sua família? Também temos visto quantos divórcios têm acontecido. Então, nessa busca pela felicidade, se você não está feliz, divorcia. Se está afetando a sua saúde emocional, divorcie. Então, são ideias, são caminhos distorcidos que o mundo nos apresenta e nos dá como se fosse uma verdade normal para nossas vidas. E outro exemplo é que os pais não podem mais repreender seus filhos, onde a psicologia dá embasamento que não pode dizer não para uma criança, ao invés disso, apresentar possibilidades para ela escolher, porque isso pode evitar que ela tenha traumas, que ela tenha frustrações. E a palavra de Deus nos dá bastante exemplos sobre a repreensão, tanto Deus repreendendo o seu povo, quanto também ensina que os pais devem, sim, repreender e disciplinar os seus filhos. Então, são alguns exemplos que mostram verdades desse mundo e que são aderidos por muitas pessoas. E se não tivermos cuidado, se não tivermos embasados na palavra do Senhor, a gente acaba sendo moldado pelos conhecimentos desse mundo. E é triste ver pessoas que têm um mapa na mão. Nós temos um mapa do labirinto nas nossas mãos. Temos um manual de como proceder, de como agradar a Deus e de como devemos nos comportar quanto cristãos. E ainda assim, tendo conhecimento, nós temos a Bíblia traduzida. Teve povos que não tinham a Bíblia traduzida e graças a Deus podemos ter acesso diariamente a conhecer mais do nosso Deus e mais como devemos agradar a Deus. Mas, infelizmente, muitos de nós, ainda assim, ainda tendo a verdade, tendo o acesso ao conhecimento de Deus, ainda se deixa a ser enganado e escolhem caminhos enganosos. No versículo 10, vamos ler o versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Irmãos, nesse versículo, nós nos deparamos com uma verdade que está bem explícito, que você não consegue agradar a Deus e viver de modo digno se você não transbordar do conhecimento de Deus. Novamente, você não consegue agradar a Deus e viver de modo digno se você não transbordar do conhecimento de Deus. E é por isso que a oração de Paulo é para que a igreja transbordasse desse pleno conhecimento, porque é esse conhecimento que molda o nosso caráter e a nossa maneira de enxergar o mundo. E adotamos um caráter cada vez mais parecido
com o nosso Deus. E agradar ao Senhor, agradar a Deus, precisa ser algo natural nas nossas vidas. Mas a pergunta que fica é: agradar a Deus tem sido algo natural para você? Tem sido, assim, diário, fácil, sem demandar muito esforço? A verdade é que nunca será fácil. Paulo, ele não diz que será fácil, mas que seremos fortalecidos pelo poder de Deus, que é o que diz no versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Então, é dessa forma que podemos agradar a Deus, com essa ferramenta espiritual que também batalhamos contra os nossos desejos carnais, contra as pressões malignas e as pressões desse mundo. Primeiramente, tendo o conhecimento, transbordando do conhecimento da vontade do Senhor, vivendo de forma digna a agradar ao Senhor, assim frutificando boas obras e sendo fortalecido. O Senhor, ele nos fortalece, ele nos dá armas para vencer o pecado, que diariamente lutamos contra. No início do versículo 12, ele diz: dando graça ao Pai. E refletindo sobre esse início, dando graças ao Pai, faço uma pergunta: como dar graças a Deus se somos constantemente afligidos e tentados? A resposta é direta, a resposta é Cristo. Ele já venceu e nos abriu o caminho e os portões celestiais para quando Ele vir nos buscar, nós atravessemos esses portões celestiais. O Senhor Jesus, Ele já garantiu, Ele já deu esse acesso e nós devemos buscar esse poder, essa força no Senhor para perseverarmos no caminho. E o nosso coração, ele precisa descansar com essa verdade, na certeza que tudo dará certo. Então, concluindo, diante dessa verdade, o que nós devemos fazer? Nós devemos pegar o mapa, que é a palavra do Senhor, e mesmo com dificuldade, nós devemos seguir com fé e perseverança, porque no final nós receberemos a coroa da glória. E essa jornada suja desse mundo que vivemos, ela está perto de chegar ao fim, está chegando ao fim. E Jesus, ele já venceu e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, que possamos buscar todos os dias transbordar do conhecimento da vontade do Senhor, para que Ele nos fortaleça e para a gente perseverar até que o Senhor venha a nos chamar. Amém.